Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola do macaco aqui no Brasil. Desemprego cai no segundo trimestre e atinge a menor taxa desde 2015. E você vai ver também. A nova redução do preço da gasolina reforça a previsão de deflação já no mês de agosto. Auxílio doença será concedido sem perícia médica depois de 30 dias. Zelensky visita posto durante retomada de exportações de grãos na Ucrânia. E ainda, chuva de meteoros terá pico na madrugada de sexta para sábado, com um show de luzes no céu. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte por varíola do macaco aqui no Brasil. A vítima era um homem de 41 anos que morava em Minas Gerais. O Ministério da Saúde informou que o óbito foi registrado nesta quinta-feira em Uberlândia, Minas Gerais. O paciente era um homem com baixa imunidade. Antes disso, outras 5 pessoas haviam morrido pela doença em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou os primeiros 3 casos de monkeypox, a varíola do macaco, em crianças. São 2 meninas de 6 anos de idade e um menino de 4 anos. Uma das meninas teve contato com um parente que estava com a doença. Já os outros 2 casos seguem sob análise para verificação da origem das infecções. De acordo com o boletim mais recente do Ministério, 1.066 casos da doença foram registrados no país, a maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde já está tratando a doença como surto, o primeiro estágio da evolução de contágio antes de epidemia e pandemia. O surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Em nota, o Ministério da Saúde disse que o controle da doença é uma prioridade e vai criar um grupo para coordenar a resposta, com a participação de várias instituições de saúde. Ainda não há vacina disponível para a doença no país, mas o governo negocia a compra de imunizantes. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o desemprego. A taxa de desemprego caiu no segundo trimestre do ano. Segundo o IBGE, o número de desocupados baixou para 10 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,3% entre os meses de abril, maio e junho. O IBGE informou que esse é o menor patamar para o período desde 2015, quando a taxa ficou em 8,4%. Em relação ao trimestre anterior, o número de desempregados recuou 15,6%, chegando a 10 milhões e 100 mil pessoas. O resultado significa que 1.900.000 pessoas já conseguiram trabalho no país. A diminuição dos desocupados no segundo trimestre foi mais acentuada neste ano. A população ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Foi estimado em 98.300.000, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao trimestre anterior. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho. O número de trabalhadores informais, sem a carteira assinada, é estimado em 39.300.000, o maior da série histórica do indicador, iniciada em 2016. Uma mulher e 2 jovens mantidos em cárcere privado há 17 anos foram libertados por policiais na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, a mãe e os 2 filhos foram encontrados amarrados em sua casa no bairro de Guaratiba. Os policiais foram ao local após receber uma denúncia anônima. As vítimas, que estavam sujas e desnutridas, foram socorridas pelo SAMU. O suspeito de mantê-las presas era o próprio marido e pai dos jovens. Ele foi preso em flagrante. A nova redução do preço da gasolina reforça a previsão de deflação já no mês de agosto. Essa foi a segunda queda no valor para as refinarias em 2 semanas. A redução de 3,88% no preço da gasolina vendida pelas refinarias da Petrobras levou economistas a refazerem as contas para projeções de inflação neste ano. Os cálculos reforçam a expectativa da inflação oficial ficar negativa em agosto.
Além das quedas anunciadas pela estatal, o Congresso também aprovou projetos para desonerar os combustíveis, o que fez reduzir o valor na bomba. Analistas do mercado financeiro explicaram que o alívio no preço do combustível nas refinarias, que vai chegar às bombas dos postos, deve ter efeito sobre o IPCA de agosto, junto com a baixa anterior. O corte no preço do combustível reforça a expectativa de uma deflação no mês. Isso porque alguns economistas já colocaram na conta uma possível retração nos preços dos serviços de telecomunicações devido à redução do ICMS sobre o setor aprovada pelo Congresso. A gasolina compromete, em média, quase 7% do orçamento das famílias. As mudanças no preço do combustível impactam menos do que o diesel, que é usado no frete e nos ônibus, mas ainda assim devem ser consideradas. No final, os analistas acreditam que, considerando os 2 últimos cortes na refinaria, calcula uma redução de 0,25 ponto percentual no IPCA de agosto. Olha só que bacana, Dani. Depois de Brasília, a internet 5G será ativada hoje em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. O 5G pode chegar a uma velocidade 100 vezes maior em relação ao 4G. Na prática, as videochamadas devem tornar mais claras. A experiência de jogos online deve melhorar e a expectativa é que as transmissões de vídeo ao vivo também travem menos. Pois é, só melhorias, né? Segundo a Anatel, as prestadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 13,5 GHz têm até o dia 29 de setembro para instalar, no mínimo, uma antena de tecnologia de 5G para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras. As próximas capitais a receber o sinal serão São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia. O auxílio-doença vai poder ser concedido sem perícia médica, se o tempo de espera for superior a 30 dias. A portaria que determina a mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida autorizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Instituto Nacional do Seguro Social prevê que, passados 30 dias de espera por avaliação médica, a concessão do auxílio-doença por incapacidade temporária pode ter dispensa da perícia. A portaria é a regulamentação de uma medida provisória publicada em 20 de abril que trazia mudanças na análise e concessão dos benefícios pelo INSS. O requerente com o exame médico pericial agendado pode optar pelo procedimento de análise documental. Essa análise deve ser feita pela Perícia Médica Federal a partir da apresentação de atestado ou laudo médico. O benefício concedido pode ter a duração de, no máximo, 90 dias. A portaria só vale por 30 dias, prorrogáveis por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência e do INSS. Nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Zelensky visita Porto durante a retomada das exportações de grãos na Ucrânia. E ainda, chuva de meteoros terá pico na madrugada de sexta para sábado, com um show de luzes no céu. Nós voltamos já. Não perca! Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Vamos falar do tempo? O fim de semana chegou e todo mundo quer saber como ficam as temperaturas. E olha, uma frente fria já avança sobre o sul do Brasil e isso deve influenciar em áreas do sudeste e do centro-oeste. Inclusive, essa mudança já começou aqui em São Paulo. Vamos agora, com a câmera 10, dar uma olhada como está o tempo nesse exato momento aqui na capital paulista. Céu encoberto, muitas nuvens, já teve uma pancada forte de chuva, agora chove de forma moderada. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo em algumas cidades do país. Começando por São Luís, capital do Maranhão. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. Já no final de semana, o tempo deve ficar instável. No sábado e no domingo, a máxima prevista é de 30 graus, com possibilidade de chuva para os 2 dias. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o final de semana será marcado por frio e geada. Hoje, a máxima para a cidade é de 15 graus. No sábado, a mínima é de 4 e no domingo de 7 graus. Haja casaco. Para finalizar em São Paulo, a máxima hoje aí não deve passar dos 24 graus, com sensação térmica bem inferior. No sábado, as temperaturas devem cair ainda mais e a máxima não vai passar dos 18 graus. Aí no domingo, o tempo volta a ficar um pouquinho mais quente, com máxima prevista de 22 graus.
E vamos agora de destaque internacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, compareceu a um dos portos do país para conferir o cumprimento do acordo de retomada das exportações de grãos. As cargas estavam bloqueadas há mais de 5 meses. No dia 22 de julho, foram assinados acordos para que os grãos voltassem a ser exportados. Esta é a primeira embarcação sendo carregada desde o início da guerra. Esta é uma embarcação turca que estou na frente. Isso significa que o porto começou a operar. O mais importante para nós é que o porto está operando, as pessoas estão trabalhando. A Turquia intermediou as negociações junto com a ONU. O comunicado acrescenta que as exportações podem começar nos próximos dias. O plano busca liberar milhões de toneladas de grãos ucranianos retidos pelo bloqueio naval da Rússia para os mercados mundiais. O governo disse que a exportação vai começar com vários navios que já estavam carregados quando a Rússia invadiu em fevereiro, mas foram impossibilitados de zarpar devido ao início da guerra. O acordo para suspender o bloqueio da Rússia é o primeiro significativo envolvendo os dois lados em conflito. O pacto tem o objetivo de ajudar a mitigar uma crise alimentar global que viu os preços dispararem em algumas das nações mais pobres do mundo. A Ucrânia era um dos maiores exportadores de grãos do mundo antes da guerra. E ainda no destaque internacional, o presidente chinês Xi Jinping e o americano Joe Biden conversaram ontem por telefone. Um dos assuntos discutidos foi Taiwan. A China se opõe à interferência de forças externas no país e fez um alerta para Biden após o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciar uma viagem ao território. A quinta reunião virtual entre os líderes desde que o americano se tornou presidente há 1 ano e meio durou mais de 2 horas. Segundo a Casa Branca, Biden disse ao colega chinês que os Estados Unidos não mudaram sua posição sobre o país e se opõe firmemente aos esforços unilaterais para mudar o status da ilha e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. De acordo com a imprensa estatal chinesa, Xi alertou o democrata a não brincar com fogo em Taiwan, ilha que a China considera como uma de suas províncias históricas e reivindica sua soberania. Pequim se opõe a qualquer iniciativa que dê legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países. A possível viagem da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ao território foi vista pelos chineses como uma grande provocação, e Washington teria de assumir todas as consequências da visita. Uma funcionária americana que pediu anonimato informou que Biden e Xi concordaram em organizar uma cúpula presencial e deixaram a cargo de suas equipes encontrarem o momento certo para fazê-lo. E olha só, uma boa notícia para quem ama observar o céu. Está prevista para essa madrugada mais uma chuva de meteoros. Dessa vez, a chuva de meteoros Delta Aquáridas, que está ativa desde o começo do mês de julho, poderá ser vista a olho nu aqui no Hemisfério Sul. O fenômeno terá o seu pico entre a 1 e as 13h30 da manhã deste sábado e a expectativa é de que sejam vistas até 25 estrelas cadentes por hora. De acordo com especialistas, chuvas de meteoros devem acontecer no hemisfério até pelo menos o final do mês de agosto. Muito bacana. Olha, e como parte da comemoração do bicentenário da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro I virá para o país e ficará em exposição. O órgão é guardado pela Câmara Municipal do Porto, em Portugal, que confirmou a viagem aqui para o Brasil. A chegada está prevista para o dia 22 de agosto. O coração seguirá direto para o Palácio do Planalto, em Brasília, onde será recebido com honras militares. Após a cerimônia, a peça será transportada para o Palácio Itamaraty, onde permanecerá em exibição controlada até as comemorações do bicentenário no dia 7 de setembro. E temos mais tempo para falar sobre vacinação? O Rio de Janeiro é a 9ª capital a anunciar a ampliação da vacinação de reforço para a população acima de 18 anos. A lista inclui ainda as capitais do Piauí, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas. A orientação do Ministério da Saúde é que a aplicação da 4ª dose do imunizante seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen após o intervalo de 4 meses do primeiro reforço. Mas a pasta ainda não recomendou a vacinação com o segundo reforço para a população abaixo de 40 anos. A ampliação da oferta tem sido mantida pelas secretarias estaduais e municipais. O Rio de Janeiro já começou a aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 para a população com 18 anos ou mais.
A cidade já é a 9ª capital a anunciar a ampliação da vacinação de reforço para a população geral. A lista inclui ainda Teresina, Manaus, Fortaleza, Vitória, Aracaju, São Luís, Natal e Maceió. Mais de 20 milhões de doses do segundo reforço foram aplicadas no país, o que representa 10% da população brasileira. O estado com a maior cobertura vacinal é São Paulo, com quase 10 milhões de aplicações. As demais capitais também aplicam a 4ª dose, mas em faixas etárias diferentes e divididas por escalonamento. Pelo menos 8 capitais vacinam a população a partir de 30 anos e 10 capitais vacinam a população com mais de 40 anos. É isso aí, tá dado o recado, né, Dani? Pois é, agora é só se organizar para tomar a 4ª dose, aproveitar o final de semana. Isso mesmo. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. É a 1h50. Uma ótima tarde para você.